Amado Jesus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença. Nós te louvamos, meu Senhor, e agradecemos por mais um dia que Tu nos concede. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça. Te louvamos, meu Senhor, pela salvação, através do sacrifício vicário na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade. Agora suplicamos pela igreja, abençoa os nossos irmãos na cidade, no interior. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, os nossos amigos, cooperadores, meu Senhor, no teu trabalho. Abençoa e guarda cada servo teu. Amado Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 578, ano 13. O nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor e trazer textos da palavra, portanto, para a instrução. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, e o nosso texto vai do versículo 8 até o 15. Nosso desejo foi sempre este, desde que iniciamos o nosso trabalho nos anos 80. Na verdade, eu trabalho na condição de escola, porque nós trabalhamos para a glória do nosso Senhor desde cedo. A minha conversão foi em 69, em 71 eu já estava ativo trabalhando, porque os 2 aninhos de vida, 69 e 70, foram o suficiente para conviver com gente de nível espiritual e, pela necessidade do lugar, começar a servir, ajudando os pastores na obra de Deus. Meus amados pastores, a minha ligação com a igreja foi esta, continua sendo esta, na mesma igreja por 54 anos completos. Portanto, a gente iniciou muito cedo e louvamos a Deus porque o objetivo é este, foi este, é este, será este. Atos dos Apóstolos 6 e 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Meus amados irmãos, não é segredo para quem lê a palavra de Deus que os servos de Deus podem sofrer injustiças tremendas. Nós sabemos que foram, e está descrito na palavra do Senhor, muitos sofreram injustiças no seu ofício, a partir do seu trabalho, pelo fato de exortar ou denunciar, mesmo sofreram assim. Muitos profetas foram mortos.
O ímpio sempre questiona por que que Deus não livrou aquele profeta disto ou daquilo. Bom, o nosso Deus, na sua soberania, sabia muito bem a estrutura daquelas pessoas e dava uma missão para ele, ele cumpria aquela missão e então morria. Porque a morte física, na verdade, é tudo o que o ímpio pode fazer contra um discípulo do Senhor. E o Senhor, tendo o seu propósito e dando uma missão e o seu servo cumprindo esta missão, portanto, o servo estaria livre para ir para casa. Bom, a verdade é que o Estevão não foi escolhido na igreja para ser pregador. Ele foi escolhido para ser um administrador, um gestor na parte financeira e social da igreja, e a igreja já estava crescida com 5.000 membros ou mais. Então, ele mais outros 6 indivíduos foram nomeados como diáconos ou servidores no aspecto administrativo para ajudar a adquirir comida e fazer e distribuir, dar uma assistência social à igreja crescente, que cresceu de uma forma, digamos, muito rápida no começo. E o Estevão, apesar do seu serviço ser um serviço social, apesar do seu serviço ser um serviço financeiro, ser um serviço de apoio aos apóstolos, o Estevão destacou-se, outros se destacaram, mas eles tinham que ser cheios de graça, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, até porque eram cargos de confiança que eles exerciam. Eles praticaram bem, desenvolveram bem este trabalho a ponto de satisfazer a igreja. Só teve o problema naquele momento e depois quando faltou comida, porque no primeiro momento estava faltando organização. Eles organizaram e não teve mais aquelas reclamações. Agora, não houve mais reclamações a respeito. Agora, com o passar do tempo e o acirramento das perseguições e uma explosão no crescimento da igreja, vieram realmente carências mais sérias, fome mesmo, e envolveu todo mundo. Mas, a princípio, o que eles foram, para a função que eles foram escolhidos, eleitos, apontados, eles desenvolveram de uma forma impecável. E, além de servir a igreja neste sentido, Estevão se consagrou, se dedicou e começou a desenvolver realmente um ministério espiritual. A sua função era social e administrativa, mas de repente ele se torna um elemento de grande importância no aspecto espiritual naquele momento da igreja. O versículo 8, aqui Atos 6:8, diz: Estevão cheio de fé e de poder. Ele precisava ter essas qualidades para suportar as pressões do povo no tocante ao atendimento das necessidades no que dizia respeito à alimentação, à segurança alimentícia. Agora, devido à sua graça, à sua capacidade, à sua comunhão com Deus e o fervor da sua vida, ele começou a fazer milagres. Fazia prodígios, que é milagres, e grandes sinais, maravilhas. Sinais e maravilhas, prodígios e milagres no meio da igreja, entre o povo. E tinha uma mistura, sempre houve essa mistura de gente. O versículo 9 diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos ou libertinos. Libertino hoje é um termo muito pejorativo, mas libertinos naquele contexto histórico eram os que não tinham o rigor dos fariseus de Jerusalém. Eles não eram rigorosos como fariseus, mas em compensação eram carnais. Agora, o resultado
Eles eram prosélitos de Alexandria, eles eram projetos de Cirenaica, prosélitos, melhor dizendo, prosélitos de Cirenaica, de Alexandria, prosélitos da Cilícia e da Ásia. E eles, na condição, quem sabe, alguns com 10, 15, 20 anos como um prosélito, se sentindo um judeu adotado, cheio de graça, tinha inveja do Estevão, disputavam com o Estevão. E o versículo 10 diz que eles não podiam resistir, eles perdiam para o Estevão. O Estevão tinha mais graça, tinha mais fervor, tinha mais conhecimento da palavra de Deus, tinha mais expressão. E eles não podiam resistir à sabedoria, às respostas fundamentadas na lei, nos profetas. Eles não podiam resistir à sabedoria espiritual com que Estevão falava. Aí o versículo 11 mostra a corrupção. Subornaram as pessoas para darem um testemunho fraudulento contra Estevão. Estes homens foram instruídos para dizer: nós ouvimos o Estevão proferir palavras blasfemas. Ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Os muçulmanos dizem só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E os judeus era o seguinte: Deus é absoluto no aspecto divino e Moisés é absoluto no aspecto humano. Mais um paralelo aí, uma paridade de só Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Só o Senhor é Deus e Moisés é seu profeta, no caso dos judeus. Aí houve uma excitação. Excitaram o povo, os anciãos, os escribas que tinham interesses em minar a força da igreja, o poder da igreja. Estou me referindo à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta época, nem o Satanás tinha idealizado uma igreja com idolatria. O diabo vai trabalhando também aos poucos. Não tinha quem algum dia pensasse, naquele contexto histórico, ninguém jamais pensaria que o que começou em Jerusalém como uma igreja cheia de poder, Satanás dominaria para ser uma seita maligna, infernal, ensinando feitiçaria e mentiras deslavadas o tempo todo pelos séculos dos séculos. Era impensável, ninguém sabia, nunca, jamais imaginava que o diabo levantaria uma organização chamando igreja para ensinar o povo a pecar, a maldizer, a amaldiçoar o evangelho, ao ponto de proibir. A Bíblia Sagrada foi proibida do ano 1129 até o Concílio Vaticano II em 1969. É só fazer a conta. De 1329 a 1969. Foi o período que foi proibido a leitura da Bíblia pela igreja idólatra. Portanto, não tinha quem imaginasse que algum dia Satanás teria uma instituição chamando de igreja contra o evangelho. E eles levantaram essas falsas testemunhas, pagaram, subornaram falsas testemunhas. Elas se apresentaram e diziam: este homem não cessa, ou seja, além de falar, além de dar o testemunho maligno, ainda dizia que era constante a blasfêmia de Estevão. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, ou seja, esta acusação era seríssima contra a pessoa
daquele homem que tinha sido escolhido por ser cheio do Espírito Santo e de fé. E no versículo 14 eles dizem: porque nós ouvimos dizer que esse Jesus, olha o desprezo, que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, mudar os costumes e a lei que Moisés nos deu. Aí estavam preparando o terreno para apedrejar o Estevão. O versículo 15 diz que todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, o Estevão, cheio de fé, cheio de graça, cheio de comunhão, cheio de Deus, não se abalou, não decaiu seu semblante, não se irou contra aqueles mentirosos, não, manteve uma serenidade ao ponto de ser aqui descrito a sua serenidade, o seu rosto com a serenidade angelical. Todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Não era uma coisa estranha, era uma paz absoluta, era uma tranquilidade absoluta. Quem sabe o Senhor já tivesse dito para ele. Quem sabe, já que ele era cheio de fé e cheio de fervor, cheio do Espírito Santo, quem sabe o Senhor já tivesse se revelado a ele e que ele estava prestes a ser levado. E quando o Senhor vem buscar, quando o Senhor leva um dos seus, o método, meus amados irmãos, não assusta. O que é importante, de fato, é estar seguro com o Senhor. Estando seguro com o Senhor é o que importa para os discípulos. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos, dando vitória, dando graça, ajudando em tudo, sempre, 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 porque esta palavra há de prosperar até o final. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem a vitória assegurada. O Senhor afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E os discípulos do Senhor são os instrumentos de justiça. Que Deus possa abençoar, guardar e operar poderosamente. Hoje a nossa intercessão, meus amados irmãos, é exatamente pelas igrejas do Senhor no interior. Aqui na nossa capital nós temos, digamos, uma certa facilidade, apesar dessas leis imundas, nojentas, dos perversos. Eles querem calar a igreja, aí ficam fazendo, primeiro, aquele silêncio e tal. Só que aquele silêncio não vale para o forró, aquele silêncio não vale para muita coisa, muitas coisas. Aquilo ali é mais para a igreja, é mais para as festinhas particulares e tal. Eles são perversos e agem perversamente. Eles fazem isto, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os líderes, os chefes de municípios e estados, e também os que ocupam os lugares principais na República hoje, na grande maioria corrupto, desonesto consigo e com os outros. Então eles vão fazer tudo para prejudicar a igreja. Nós vamos orar pela igreja no interior, para que Deus dê graça aos nossos irmãos e eles tenham recursos, porque é possível trabalhar melhor nos campos, nos sítios, do que nas cidades. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos em todo o interior do estado e em todo o interior do nosso país, nosso maravilhoso país. O Brasil é um país maravilhoso.
Infelizmente, nós temos uma liderança perversa hoje, até entre os líderes eclesiásticos, uma perversidade reinante. A perversidade está reinando até no mundo espiritual, portanto, nas organizações eclesiásticas, nossas convenções carcomidas de perversos, as igrejas fazendo negociatas, tem só a misericórdia. E quem tem coragem de dizer, se não tiver amor, pescoço, não tendo amor, coração, não tendo amor, pescoço, diz. O resto faz de conta e vai lá, dá até um glória falso. Vamos orar pelos líderes da Igreja do Senhor Jesus no interior do estado. Nossos pastores, nossos amados irmãos, tem deles que são verdadeiros Estevão, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, trabalhando de dia e de noite, fazendo a obra do Senhor de uma forma gloriosa. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Ó Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua paz em nossos corações. Agradecemos, meu Senhor, pela leitura em tua santa palavra. Te louvamos, meu Senhor, pelo testemunho das Escrituras em relação à igreja no começo. Ó Senhor, vivemos esta época e suplicamos a Ti pela igreja, meu Senhor, todos os dias. Guarda os nossos amados irmãos, guarda, meu Senhor, os nossos iguais, nossos queridos irmãos que trabalham na evangelização, que trabalham, meu Senhor, na formação da Tua igreja. Abençoa os pastores da igreja, abençoa, meu Senhor, os que são fiéis, têm temor, abençoa, meu Senhor, os que te amam, os que amam a simplicidade e a pureza, abençoa, Senhor, a tua igreja, guarda os nossos amados irmãos. E agora, Senhor, te apresentamos especialmente os ministros e as igrejas no interior. Ó Deus, guarda os teus servos da vitória, ajuda. Manifesta, Senhor, a tua graça na vida da igreja interiorana. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos ministros interioranos. Ó Deus, guarda os nossos irmãos, dá graça aos teus filhos. Opera maravilhas, Pai, fazendo a tua igreja, Senhor, se levantar como uma verdadeira porta-voz de todo o interesse glorioso do nosso Deus. Amado Pai, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua graça na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.